Olá, minhas amigas e meus amigos. O assunto de hoje é importante, tá? É sobre a aposentadoria da pessoa que tem algum tipo de deficiência e daquelas pessoas que não podem ser demitidas. Olha, e vou deixar um aviso importante para você. Na semana passada, nós terminamos uma série de 4 vídeos só sobre aposentadoria especial. Eu contei tudo para vocês. E todos os vídeos estão aqui no meu canal. Não deixe de assistir, tá? É só acompanhar e assistir. Quanto ao assunto de hoje, é importante que as pessoas saibam o que é ter uma deficiência. Muitas pessoas não sabem e perdem muito dinheiro com isso. E o que é pior, a oportunidade de se aposentar mais cedo. Então, é importante que você assista este vídeo até o fim, porque existem deficiências leves que podem gerar benefícios maiores na Previdência Social. Aqui na nossa rede social, eu sempre dou informação que tem alguma relevância na vida do trabalhador e que tem um propósito de melhorar a vida dele. Por isso, eu sei que você deve gostar desse conteúdo, então eu convido você para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Olha, é só clicar no card que está aqui em cima. E se você achar legal, deixa sua curtida, tá? E olha, e ative as notificações lá no sininho para receber todos os nossos outros vídeos. Desde 2013, com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, começaram a ser efetivados os direitos para quem tem algum tipo de impedimento para se integrar de forma efetiva na sociedade e de forma plena. Preste atenção, de forma plena. São regras importantes que definem quem são as pessoas protegidas. Ela implementa direitos e tenta diminuir o desequilíbrio da vida em sociedade. Em momentos extremos, como o de calamidade pública que estamos vivendo, alguns outros direitos são implementados para a proteção dessas pessoas, inclusive para a proteção do emprego e da renda. É o que está acontecendo com a Covid-19. Uma lei foi aprovada em junho deste ano, 2020, que proíbe que as pessoas com deficiência sejam demitidas sem justa causa. Mas não é isso que está acontecendo. Pois é, a lei é muito clara. Ela diz com todas as letras que durante o estado de calamidade pública fica proibida a demissão sem justa causa de empregado que for considerado pessoa com deficiência. É claro que tem que ficar comprovada a situação de se tratar de uma pessoa com deficiência, senão a regra não se aplicaria. Mas neste caso que aconteceu lá na cidade de Jaú, no estado de São Paulo, o empregado demitido foi contratado na cota de pessoa com deficiência. Então isso já estava aprovado, porque ele entrou pela cota de pessoa com deficiência. Então era pessoa com deficiência. Aí a empresa não alegou qualquer fato que pudesse desabonar o empregado. Então, a dispensa foi sem justa causa. Pronto. Para encurtar a conversa, a justiça mandou a empresa recontratar o empregado, mandou pagar todos os salários e os direitos trabalhistas do período em que ele estava sem trabalhar e ainda teve que arcar com todas as custas e despesas do processo. Mas não precisa ter sido contratado na cota de pessoa com deficiência para ter esses direitos. A deficiência pode ter aparecido depois de iniciado o contrato de trabalho. Aliás, isso é muito comum. O grau de deficiência varia muito. Ela pode ser leve e se agravar, como também pode ser grave e ser reduzida. Isso tem que ser analisado e avaliado caso a caso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência considera a pessoa com algum tipo de deficiência aquela que tem algum impedimento de longo prazo, algum tipo de limitação, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Este impedimento deve estar associado a alguma barreira, um entrave, um obstáculo, qualquer tipo de limitação que impeça que o cidadão participe plenamente, preste atenção, com plenitude na sociedade e em igualdade de condições com demais pessoas. Isso, se não acontecer, então não poderá ser considerado uma pessoa com deficiência. Já deu para perceber que vai ter que fazer a prova da incapacidade e, para isso, vai precisar de um médico. E também da condição social
onde a pessoa com deficiência vive. Então, são vários profissionais para participar desta avaliação. A avaliação para definir se trata ou não de uma pessoa com deficiência tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais, médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfim. Isso depende de cada caso. Em situações extremas, isso nem é necessário, afinal, tem aquele velho ditado: contra fatos não existem argumentos. Às vezes, dá para verificar claramente que se trata de uma pessoa com deficiência. Em outros casos, vai precisar fazer uma avaliação, por exemplo, dos impedimentos nas funções e na estrutura do corpo. Isso é feito pelo médico, um relatório médico. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Aqui entra a participação do assistente social e do psicólogo, por exemplo. E aí tem outras duas situações: a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação na sociedade. Nesses dois últimos casos, o INSS pode até fazer uma visita na residência do segurado para entender como é a vida dele. Uma dica importante: caso a Previdência não considere a condição de pessoa com deficiência e se o segurado não concordar com essa decisão, ele pode fazer um recurso na própria Previdência ou até mesmo pedir uma nova avaliação na Justiça. Quando o assunto é aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade, as regras para as pessoas com deficiência também são diferentes. No caso de aposentadoria por tempo de contribuição, dependendo do grau da deficiência, o benefício pode acontecer 2, 6 ou até 10 anos antes em relação àquelas pessoas que não possuem qualquer tipo de deficiência. Quando a pessoa tem uma deficiência leve, acontece 2 anos antes, 33 anos para o homem e 28 anos para a mulher. Se a deficiência for moderada, aí é 6 anos antes, 29 anos para o homem e 24 anos para a mulher. E se a deficiência for grave, é 10 anos antes, 25 anos para o homem e 20 anos para a mulher. Se tratar de aposentadoria por idade, o benefício vai acontecer 5 anos antes, independentemente do grau da deficiência, seja leve, moderada ou grave, desde que cumprido alguns requisitos. Carência de 15 anos, tem que ter pelo menos 15 anos de contribuições regulares, pagas em dia. Tem que provar que tem uma deficiência de pelo menos 15 anos. E aí tem a idade reduzida, 60 anos para os homens e 55 anos para a mulher, 5 anos antes. O valor dos benefícios não terá redução em razão da expectativa de vida, do fator previdenciário, e corresponderá a 100% da média salarial, integral no caso de aposentadoria por tempo de contribuição. E se a aposentadoria for por idade, ele será calculado com base em 70% da média salarial, mais 1% por ano de atividade comprovada, até o limite de 100%. Já está dando para ver que vale a pena correr atrás desse tipo de benefício. Eu sei que o assunto é complexo e que muitas vezes precisa de um estudo mais aprofundado. A estratégia dos 3 Qs da aposentadoria que eu mesmo desenvolvi pode te ajudar com isso. É preciso saber quando, quanto e qual benefício é mais vantajoso, principalmente quando se trata de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Vou deixar aqui 2 vídeos relacionados com este assunto para você assistir. E do outro lado da tela tem a figura do nosso canal. Se você clicar nela, dá para se inscrever aqui e agora. E olha, não esqueça de curtir e ativar as notificações lá no sininho. Aí você vai receber sempre quando tiver um vídeo novo, um sinal de que tem assunto novo e novidade para você. Um grande abraço, até a próxima.